Vem aprender do jeitinho que cai na prova. Vem aprender com matemática no papel. Olá, pessoal! Hoje nossa videoaula é sobre multiplicidade de uma raiz. Se você não assistiu nenhuma videoaula sobre polinômio, vá lá no final dessa videoaula, clica na playlist que tem lá, faz a maratona que você vai ficar craque. Mas aqui, professor, sem enrolação, me explica aí o que é multiplicidade. Bom, pessoal, todo polinômio tem raiz. O polinômio do primeiro grau tem uma raiz. Do segundo grau, duas raízes. Esse polinômio aqui é do segundo grau, vai ter duas raízes. Do terceiro grau, três raízes. Do quarto grau, quatro raízes. Do quinto grau, cinco raízes e assim vai. Gente, e o que é multiplicidade? Vamos dar um exemplo de um polinômio do quinto grau. Então ele vai ter que ter cinco raízes. Vai ter que ter cinco raízes. Mas tem raízes que podem dar iguais. Por exemplo, tem cinco raízes. Um polinômio do quinto grau. Então, digamos, uma raiz é 0. Aí a outra é 1, a outra é 1, a outra é 1 e a outra é 2. Ou seja, tem 5 raízes, certo? Mas tem 3 que deram 1. Então, ela tem o quê? Multiplicidade 3, certo? O 1 é uma raiz de multiplicidade 3. Ela apareceu 3 vezes. Entenderam? Então, vamos olhar aqui com calma, fazer 2 exercícios. Vá com calma que você vai entender. Vem aqui devagarinho que a gente vai entender. Fazer 3 exercícios, 2 mais básicos e um probleminha. Vamos lá, ó. Eu tenho aqui esse carinha, ó. É uma equação do segundo grau, equação polinomial do segundo grau, porque aqui tem um 2, ó. Então, do segundo grau. X ao quadrado menos 8x mais 16 igual a 0. Aí eu te pergunto, as raízes dessa equação têm multiplicidade? Gente, para a gente saber isso, a gente tem que achar as raízes. Equação do segundo grau você sabe resolver por Bhaskara, soma e produto. Eu vou usar soma e produto. Soma e produto que é mais rápido. Professor, eu só gosto de Bhaskara. Faço o Bhaskara, não tem problema nenhum. O objetivo aqui é a gente achar as raízes. Como é que eu faço um produto? Eu pego o coeficiente B, que é quanto? Menos 8, tá vendo? Ó? E o C, que é 16. O menos 8 é a soma das raízes, sendo que você traz com o sinal invertido. Isso aqui é o quê? É o produto das raízes, ó. Só um jeito da gente achar, certo? A raiz de forma mais fácil. Então, x1 vou chamar, x2 vou chamar a segunda. Primeira x1, segunda x2. Gente, quais são os números que eu somados dá 8 e multiplicados dá 16? É o 4, né? Ó, porque 4 vezes 4 dá 16 e 4 mais 4 dá 8, né? Então, as raízes dessa equação é 4 e 4. Então, a gente percebeu o quê? Que o 4 aparece duas vezes. Então, 4 é uma raiz de multiplicidade o quê? 2, porque ela aparece duas vezes, ó. Então, 4 é uma raiz de multiplicidade 2. Ou 4, você pode escrever assim, 4 é uma raiz dupla. Dupla. Por que dupla? Que apareceu duas vezes, certo? Tranquilo, é fácil, né? Mas isso aqui também pode aparecer fatorado, que é o caso do exemplo 2, ó. Mas eu vou explicar aqui, ó. Isso aqui, como a gente já aprendeu aonde? Em teorema da decomposição, que a gente pode escrever essa equação da forma fatorada. Já que eu tenho as raízes, é só pegar o x menos uma raiz, vezes o x menos a outra raiz, sendo que é 4 e 4, né? Então fica assim, ó. Tudo isso é igual a 0. Ah, professor, não entendi isso aqui não. Assista a aula anterior, mas aqui é só uma informação a mais, certo? Aqui, ó, raiz, ó, menos 4. Eu trago negativo, ó. Esse 4 vem menos 4, esse outro cara vem também menos 4, e o x aqui dessa forma, certo? Sempre vai ter esse formato, eu expliquei lá naquela aula. E aqui, ó, x menos 4 vezes x menos 4, dá x menos 4 ao quadrado, que dá igual a 0. Professor, para que você está falando isso? Sempre que a gente tiver esse formato x menos um número, e eu tiver um expoente aqui, ó, esse cara aqui vai ser a raiz, certo? Ó, tá vendo, ó? A raiz é 4, tá vendo que é 4? E a multiplicidade dela sempre vai ser esse cara aqui, ó, 2, tá vendo, ó? Então, se fosse x menos 5, então a raiz disso aqui seria 5 e 5, porque aqui o expoente é 2. E se o expoente fosse 3? Se fosse x menos 4 e tivesse um expoente 3, então teria 3 raízes, 4, 4 e 4, certo? Tranquilo? Então, esse cara aqui vai dar a multiplicidade dessa raiz, e a raiz sempre é esse cara aqui, certo? Esse número com sinal invertido, né? Aqui não é menos 4, então é 4. Se fosse mais 4, seria menos 4. Entenderam? Vamos fazer mais uma, ver se você entendeu mesmo? Gente, nessa segunda aqui, ó, como é que eu vou encontrar
as raízes dessa equação. Gente, aqui já está o quê? Um produto. Aqui eu tenho os fatores, ó. Quem são os fatores? X menos 2 e x mais 1. Como é que eu encontro as raízes aqui? Vamos lá, vamos começar. Eu vou primeiro escrever esse primeiro fator aqui, ó, x, e vou igualar a zero, ó. X igual a zero, não tenho o que resolver aqui. Eu achei aqui minha primeira raiz, x é igual a zero. Ok, professor, e agora? Agora olha o que a gente vai fazer. A gente vai pegar esse segundo fator aqui, ó, x menos 2. X menos 2 e vou igualar a zero também. Ó, resolvendo. X menos 2 é igual a zero, esse menos 2 passa para o outro lado o quê? Mais 2. X é igual a 2. Olha que interessante. Esse cara aqui tem um expoente quanto? Esse x tem um expoente 1. Tá vendo? E esse aqui tem um expoente quanto? Esse segundo fator? Expoente 4. Como x é 1, então essa raiz não tem multiplicidade, certo? Ela é simples, uma raiz simples. Essa aqui, ó, tem um 4 aqui no expoente. Então, a multiplicidade dessa raiz é 4, que significa que ela aparece 4 vezes. Então, ó, vou até botar aqui uma observação. Essa raiz tem multiplicidade 4. O que é que significa isso? Que se você resolver isso aqui, achar as raízes, você vai achar 0, depois vai achar 2, 2, 2 e 2, 4 vezes, certo? Continuando, professor, o que é que a gente faz agora? A gente pega esse carinha aqui, ó, e faz o quê? X mais 1 igual a zero também. E aí resolve, ó. Passou um para o outro lado, menos 1, ó, x é igual a menos 1. E aí, professor, achou outra raiz? Achei outra raiz é menos 1, sendo que ela tem o quê? Multiplicidade 3, porque esse point aqui é 3. Então, isso aqui tem, vou botar aqui na mesma cor, multiplicidade 3. Ou seja, ela aparece 3 vezes, certo? E qual é a solução, professor? Qual é a solução aqui? A solução é a resposta final, né? Vou botar aqui, ó, solução. Eu vou botar em ordem crescente. Quem é a menor? Quem é a menor raiz dessa equação? É o menos 1. Bota aqui menos 1. Qual é o segundo menor? É o 0. E o terceiro? É o 2. Mas, professor, você não disse que 1 aparecia 3 vezes? Por que a gente não bota menos 1, menos 1, menos 1? Aí depois 0. Aí o 2 aparece quantas vezes? 4 vezes. Aí bota 2, 2, 2 e 2. Por que a gente não faz isso? Porque a gente não precisa, certo? A gente só tem que saber que a multiplicidade é 4, mas na solução não precisa botar 4 número 2 e 3 números menos 1, certo? Agora vamos fazer mais uma que tem um probleminha. Essa questão agora é um probleminha, vamos quebrar a cabeça aqui nesse problema. Ó. Sabendo-se que menos 1 é uma raiz dupla da equação, está aqui a equação, determina o conjunto de solução. O conjunto de solução é encontrar as raízes da equação, certo? Ó, essa aqui é o quê? É um polinômio do quarto grau. Mas do quarto grau vai ter 4 raízes. A gente tem que encontrar as 4 raízes, tranquilo? Mas ele disse aqui, ó, sabendo que menos 1 é uma raiz dupla. Ou seja, menos 1 é uma raiz dupla. Tá vendo? Ou seja, ela tem multiplicidade 2. Então, eu já tenho 2 raízes desse meu polinômio. É o menos 1 e o menos 1. Basta achar os outros 2 que estão faltando. Como é que a gente acha isso, pessoal? Eu vou usar a Brio-Ruffini aqui, ó, que a gente já aprendeu. Quando a gente tem uma das raízes, ou no caso aqui eu tenho 2 raízes, a gente pode fazer Brio-Ruffini. Quem não assistiu a aula de Brio-Ruffini, dá uma voltadinha lá, mas eu vou explicar aqui de novo, certo? Vou explicar aqui, depois você volta lá para aprender mais profundamente. Professor, e aqui, o que é que eu faço? Eu pego a raiz, quanto é a raiz? Menos 1, repito aqui, e pego os coeficientes desse meu polinômio. Quem são os coeficientes? Ó, 1, boto 1 aqui, depois menos 3, ó, menos 3, depois, menos 3 de novo. Apareceu de novo menos 3. 7. E esse carinha aqui é 6. E aí, professor, o que é que eu faço? Olha o passo a passo do Brio-Ruffini, ó. Eu vou descer esse primeiro cara, sempre desse primeiro, no caso aqui é 1. Aí multiplico por esse e somo por esse, ó. 1 vezes menos 1. Menos 1. Menos 1, menos 3, menos 4. Continuando. A câmera aqui desligou, mas vamos continuar, ó. Eu fiz o quê? 1 vezes menos 1 dá menos 1. Menos 1, menos 3, menos 4. E agora, pego menos 4 vezes menos 1. Menos 4 vezes menos 1 dá quanto? Dá 4 positivo. 4 menos 3, 1. Continuando. Agora eu pego esse 1, ó. 1 vezes menos 1 dá menos 1. Menos 1 mais 7 dá quanto? 6. E agora? 6 vezes menos 1 dá menos 6. Menos 6 mais 6
0. Detalhe, pessoal, detalhe importante. Se esse cara é raiz do polinômio, ou seja, o resto dessa divisão tem que dar 0. Ah, professor, aqui não deu 0 não no meu. Então você errou alguma coisinha, certo? E agora, professor, acabou? Não. Eu vou fazer tudo isso aqui novamente. Agora, com esses coeficientes aqui, ó. 1, menos 4, 1 e 6, certo? Tá aqui, ó. Eu vou usar o quê? Não é raiz dupla? A raiz dupla significa que esse cara, menos 1, aparece 2 vezes. Então, posso fazer esse sistema aqui, ó. Esse negócio do Brio-Ruffini 2 vezes. Ó. Menos 1 de novo. Por que menos 1 de novo, professor? Porque é raiz dupla. Menos 1 2 vezes, certo? E aí eu continuo fazendo, ó. Vamos lá. Mesmo processo, ó. Desço o primeiro. Multiplico por esse e somo com esse, ó. 1 vezes menos 1. Menos 1. Menos 1, menos 4. Menos 5. Agora menos 5. Ó. Menos 5 vezes menos 1. Dá 5. 5 mais 1, 6. Agora o 6. 6 vezes menos 1. Menos 6. Menos 6 mais 6, 0. Lembrando que o final tinha que dar 0 mesmo. Ó. Esse final tinha que dar 0. Se deu 0 aqui, ó, é porque está correto o que você está fazendo. Porque quando é raiz, tem que dar, você faz o Brio-Ruffini, o último aqui, o resto tem que dar 0. Ok, professor, entendi isso aí. Mas você não achou as raízes. Você sabe que a raiz é menos 1, a outra é menos 1, tá faltando mais 2. Ó, esse final aqui do Brio-Ruffini, como você já aprendeu, a gente pode escrever agora a equação. Lembrando que da direita para a esquerda, esse aqui é o grau 0, grau 1 e grau 2. Então, como aqui é grau 2, é 1x ao quadrado. Vou botar só x ao quadrado, não preciso botar 1, né? Aqui é menos 5x, menos 5x. Esse cara aqui, ó, grau 0, termo independente aqui, a gente deixa sem x, né? Igual a 0, é só resolver essa equaçãozinha aqui do segundo grau. Desculpa aí se não estivesse aparecendo, acho que não estava aparecendo não, né, pessoal? Ó, 1x ao quadrado, menos 5x, mais 6, certo? Termo independente. Então, agora é só resolver essa equação segundo grau e a gente vai achar as raízes do meu polinômio. Mais uma vez eu vou usar soma produto, certo? Ó, eu quero dois números que é a soma de coeficiente b, que é 5, certo? A gente traz com sinal invertido. E aqui tração normal, ó. E o produto de 6. Quem são esses dois números? Vamos pensar. x1, x2, certo? 2x, que é o somado de 5, e multiplicado de 6. Ó, 2 e 3, ó. 2 mais 3, 5. 2 vezes 3, 6. Tá vendo? Multiplicado a 6, somado a 5. Então, qual é a solução do meu problema aqui, ó? Vou botar aqui, solução. Solução. É quem? Menos 1, né? Menos 1. Lembra que uma das raízes é menos 1? Ah, professor, bota menos 1 e menos 1 de novo? Não é multiplicidade 2? É, cara, mas só basta botar uma vez, certo? E as outras raízes? 3, ó, 2, botando em arroz crescente, né? 2 e 3. Certo, pessoal? Espero que tenha entendido. Deixa eu botar aqui a questão toda para aparecer, para você dar o print. Espero que tenha entendido. Até uma próxima aula. Obrigado.